questão da leitura da régua, né? Foi isso, né? Sim. Sim, prof. Tá. Uhum. Ok. Eu vou pegar aqui aquela nossa atividade para nós dar uma olhadinha ainda o que falta para a gente finalizar ela, então, tá? E aí a gente vai então tentar terminar ela. Só um pouquinho. Ué, tem alguém pedindo para entrar. Eu sou o Jones. Alguém sabe? Se é da turma? Não conheço. Não. E aí, o que eu faço agora? Recusa? Mas eu acho que uma vez Azar, os professores né? chamavam. Eu acho que os professores chamavam isso aí na chamada uma vez, prof. Ai, Deus. Tá. Se for de qualquer coisa, eu retiro ele da reunião. Vamos ver. Mas daí já não entrou pelo jeito, né? Não entrou? Prof, é que quando tá gravando, não entra, tipo, de fora do Educar. Aí eu expulsa. Tá explicado, então. Azar, então, né? Fazer o quê? Mas é que eu acho que todo mundo já tá conseguindo acessar, né? Sim, prof, eu acho que só se enganou com o e-mail. Pode entrar com o outro se quer assistir aula. Tá, então tá bom. Azar, eu não vou me preocupar, então, senão a gente vai perder muito tempo. Ok, pessoal, então vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui minha tela com vocês. Bom, aquela das réguas, então, foi, né? Essa parte das transformações de rumos e azimuts foi também. Essa partezinha aqui, pessoal, onde a gente começava a calcular, eu fiz a número 6, a recém, né? Daí falta 7, a 8, a 9 e a 10 ainda, né? É isso. Isso. Tá. Uhum. Então, ok. Então, vamos tentar finalizar essa aqui. Eu vou ter que achar aqui onde que a gente tinha feito as 6. Não, acho que a gente consegue fazer sem precisar dessa informação da questão anterior. Aí eu vou copiar as duas e daí a gente vai tirando os dados, bem tranquilo. Show de bola. Bom, então naquela última aula, pessoal, a gente fez esse cálculo aqui, né? A gente fez, então, o cálculo da distância horizontal, tá? Cálculo da distância horizontal entre os pontos. Então, dizia o seguinte, que de um piquete A foi visada uma mira colocada, eu vou retomar a questão, porque eu acredito que vocês já não lembram mais, que faz 15 dias que a gente falou sobre essa questão aqui, né? Então, diz assim, ó, de um piquete A foi visada uma mira colocada em outro piquete B, tá? Então, a gente tem essa situação aqui, a gente tem uma mira, né? Colocada, então, num piquete A, e ela tá visando aqui, ó, digamos que a luneta, ela tá inclinada, e tá visando, então, o piquete B. Eles estão, deixa eu fazer um pouquinho mais para baixo aqui. Eles estão em diferença de nível aqui, tá? Aqui, então, está a pessoa com a régua, tá?
E ele, então, tá fazendo a visada aqui nessa régua, certo? Essa é a situação. Como que eu sei? Porque aqui tá falando que tá fazendo uma visada descendente, ou seja, tá olhando para baixo, tá? Descendente. Que informações que a gente tem aqui, então, pessoal? Olha só, a gente tem o fio inferior. Fio inferior. Temos o fio médio. Não temos o fio superior. Que a gente calculou, na verdade, na outra aula. A gente tem o ângulo. A gente tem a altura do equipamento. E aí, na outra aula, a gente queria calcular a distância horizontal, certo? O fio inferior, então, ele é 0,417. O fio médio, 1,518. O ângulo, 5 graus e 30 minutos. A altura do equipamento, 1,50. A distância horizontal, então, é calculada pela fórmula, né? Tá. E a distância, agora a gente quer calcular a distância vertical ou diferença de nível, que seria o DN, tá bom? Pessoal, quem tem anotadinho essas informações aqui da aula passada? Para mim dizer. Eu tenho. Então, me diz aí, o fio superior, deu 2 e pouco, né? 2,2. 2,619. Uhum. E o H? Pera aí. Uhum. 2,202. É esse aqui que então deu 202. Ok. Então, ó, basicamente, o fio médio, pessoal, é igual a fio superior mais o fio inferior dividido por 2. Esse cálculo aqui, a gente utilizou para quê? Para calcular o nosso fio superior, que a gente não tinha, tá? Então, isso aqui, qualquer coisa, se vocês têm dúvida, vocês podem dar uma olhadinha na resolução da aula anterior. O H, pessoal, ele é dado, então, pelo fio superior menos o fio inferior, certo? H. Tá? Fio superior menos fio inferior. Então, para diferença de nível, daí a gente tem que fazer o seguinte, ó, pessoal. Eu vou pegar a aula de topografia que eu quero mostrar aqui para vocês. O que que a gente tem que calcular. A gente tem duas fórmulas, tá, pessoal? E aí a gente tem que decidir qual das duas fórmulas que a gente vai utilizar. Para a distância horizontal é sempre a mesma. Quer dizer, ela tem duas, na verdade. Uma quando a luneta é reta, outra quando ela é inclinada. Quando ela for inclinada, então vai ser o quê, ó? 100 vezes o H vezes o cosseno ao quadrado de alfa mais o C. E o C é sempre zero, né? Quando a luneta é analática, tá? Isso é a distância horizontal, quando a luneta é inclinada. Quando ela não é inclinada, pessoal, é só 100 vezes H. Quando ela não é inclinada. Só 100 vezes H, porque daí não vai ter ângulo, né? Tá? Bom, agora então, pessoal, a gente vai calcular diferença de nível. Por que que eu abri a aula de topografia para vocês? Ou pelo menos tentei fazer isso. Deixa eu ver se não deu certo. Na aula de topografia, a gente vai lá olhar os slides, tá, pessoal? E a gente vai ver que tem o seguinte, ó. Que tem duas fórmulas. Uma para visada descendente e uma para visada ascendente. Aqui, ó. Então, sempre quando eu vou escolher uma das duas, até inclusive se vocês quiserem anotar isso aí no caderno de vocês, tá? A visada ascendente é essa fórmula aqui, ó, ascendente. O que muda, pessoal, de uma fórmula para outra? É isso aqui, ó. Numa, eu vou fazer mais o fio médio menos I, a altura do equipamento. Na outra, eu vou fazer menos o fio médio mais I. Então, é exatamente esse pedacinho aqui que vai mudar. Tá bem? Só isso. Na nossa questão aqui, ó, pessoal, ele tá falando que é uma visada descendente, né, ó.
Aqui, ó, visada descendente. Então, qual das duas fórmulas que eu vou ocupar? Aqui diz aqui, ó, visada ascendente? Não. Aqui diz visada descendente. É essa aqui que eu vou ocupar, tá? Prof, pode esperar um pouquinho pra gente copiar? A fórmula? Sim. Uhum, eu vou botar ela aqui, ó. Botar ela aqui, ó. Ops. É isso aqui que eu quero puxar. Então, ó. Se for visada descendente, eu até vou anotar aqui em cima também para vocês, ó. Se a visada é descendente, visada descendente. Se é descendente, então é mais fio médio menos I. E se a visada for ascendente, daí, deixa eu já copiar outra fórmula também aqui para vocês, daí já fica aqui. Essa aqui daí, ó. Se ela for descendente, ascendente, quer dizer. Entenderam? Então, o que muda, pessoal, é o seguinte, ó. De uma para outra, é que numa a gente soma o fio médio, na outra a gente subtrai. Numa a gente subtrai a altura do equipamento, na outra a gente soma. É isso que muda, tá? Com relação à distância horizontal, o que muda da distância horizontal? Inclui algumas coisas na fórmula, ó. Em vez de ser 100, vai virar 50. O H continua. Aí, em vez de ser cosseno, agora vai ser seno, né, pessoal? O fio médio inclui na fórmula e a altura do equipamento inclui na fórmula, tá? Então, agora vamos calcular. Então, como o nosso problema está pedindo a visada descendente, então eu vou agora fazer a visada descendente. Então, vamos lá. Vamos começar aqui. Então, vamos lá. 50 vezes o H, que então era 2,202, vezes o seno de 2 alfa. Alfa é 5 graus e 30 minutos. 2 alfa, pessoal, é o dobro. É o dobro desse ângulo aqui. Então, o dobro de 30 é 60, o dobro de 5 é 10. Só que daí, 60 minutos equivale a 1 grau. Então, 2 alfa vai ser igual a 11 graus, tá? Então, aqui eu vou fazer seno de 11 graus, mais o fio médio. O meu fio médio aqui, então, é 1,518. E menos a altura do meu equipamento, que é 1,50. Tá bom, pessoal? Agora, como é que eu calculo, então, seno de 11? Pego lá minha calculadora científica, que inclusive eu não faço ideia onde é que eu coloquei a minha. Deixa eu ver se eu acho aqui. Achei. Aqui. Desde ontem eu estava procurando e agora estava ali. Bom, então, eu vou continuar fazendo aqui embaixo. Aqui, ó. Diferença de nível, então, vai ser igual 50 vezes... Já vou botar aqui quanto é que dá, tá? 50 vezes 2,202. Então, isso aqui, pessoal, ó, vai dar 110,1. Vezes o seno de 11. Então, seno de 11, eu vou digitar lá na calculadora seno e o 11, tá? Vai ficar, então, 0,1908. Mais, aqui eu já posso fazer 1,518 menos 1,518 menos 1,50. Então, aqui vai ficar mais 0,018, tá?
Então, a minha diferença de nível vai ser esse valor vezes esse, né? Então, 110,1 vezes 0,1908 mais 0,018. Então, isso aqui vai me dar 21,0, aqui é 0,25, dá para a gente arredondar para 21,03 metros. Tá? Vou dar um tempinho para vocês copiarem agora. Prof, Fala. E também quero que vocês tentam fazer essa conta na calculadora, tá? Pode tem falar. como tu, tipo, falar o que significa cada sigla, tipo, pra mim anotar? Uhum. O fio médio, FI no caso, né? FI é fio inferior. Fio inferior. O FM é fio médio. O FS é fio superior. Esse símbolozinho aqui é para ser o ângulo, né? O ângulo alfa. O I é a altura do equipamento. Como, prof? O I, a altura do equipamento. O DH é distância horizontal. O DN é diferença de nível ou distância vertical. E daí o H e o FM tem as fórmulas aqui. O H seria a diferença entre o fio superior menos o fio inferior, tá? O H é daí a fórmula. Fio superior O menos que fio que é o inferior. DN mesmo? Diferença de nível ou distância vertical, tá? Seria assim, ó, pessoal, como se eu tivesse aqui vamos pensar como se fosse um triângulo, tá, ó. A distância horizontal vai ser a distância na horizontal do piquete que eu tô lendo para o outro. O DN é a diferença de nível, ó, é a altitude no caso, tá? E aqui, ó, é a minha distância inclinada, que é o DI, tá? Prof, eu perdi a parte que você estava explicando por que que ali é seno de 11 graus, de onde é que saiu o 11? O 11 é porque na fórmula, aqui, ó, é seno de 2 alfa. Ou seja, é o dobro do ângulo. Daí a prof escreveu aqui em cima, ó. O dobro de 5 graus e 30 minutos é 11 graus, né? Porque tu, ó, 30 minutos fica sendo 60 o dobro, né? E 5 graus fica sendo 10. Então, seria 10 graus e 60 minutos. Só que 60 minutos é a mesma coisa que 1 grau, daí fica 11 graus. Entendeu? Ah, agora entendi. Uhum. Pessoal, antes da gente continuar, então, eu gostaria de passar um videozinho para vocês. Pode ser? Sim. Sim. Uhum. Então, só um minutinho que eu vou parar aqui de compartilhar minha tela para compartilhar a guia, senão ele não vai sair o som. Só um pouquinho, então, que eu vou pegar aqui o link. Esse vídeo que eu vou passar para vocês, tá? É um canal que eu gosto muito, tá? Desse canal aqui, porque ele é um professor, tá? Ele é engenheiro civil e ele é ótimo, assim, na parte de... Ele é ótimo, assim, na parte de topografia, sabe? Então, ele mostra como é que funciona o teodolito. Deixa eu pegar aqui agora.
Ele mostra como é que funciona o teodolito, ele mostra como é que faz essas leituras, tá? Então, eu vou colocar aqui para vocês. É bem legal. Pessoal, não esqueçam de colocar o nome no chat, tá? Uma guia. Eu só vou fechar aqui a minha câmera para não travar, tá, pessoal? Porque geralmente quando eu passo o vídeo, trava tudo. Tá, agora sim. Uma guia. Pode ser que no meio do vídeo, às vezes, ele roda algum anúncio, porque eu não tenho o YouTube Premium, né? Mas daí vocês me perdoem, tá? Que não tem o que a gente fazer. Ó, estão olhando, tá aparecendo aí na tela para vocês? Tá. Sim. Tá, agora eu vou dar o play, então vamos ver se sai o som. Saiu? Sim, prof. Tá, então eu vou. Essa é mais uma aula do seu canal PS Engenharia. A aula de hoje será de como fazer e realizar leituras utilizando o teodolito. Teodolito, avaliação de medidas indiretas de distâncias e de diferenças de nível. Vamos iniciar essa videoaula fazendo um breve detalhamento de alguns itens do teodolito. Começo destacando pelo visor do prumo óptico. É através dele que nós iremos fazer a devida centragem do equipamento. Depois, destaco o nível tubular e o esférico. Através desses níveis, nós iremos calar, ou seja, nivelar corretamente o equipamento no seu tripé. E isso é feito através destes parafusos, que são 3 parafusos, que chamamos de parafusos nivelantes ou calantes. Depois, destacaremos aqui, né, e os parafusos para você travar a luneta no sentido vertical e também travar o equipamento na parte angular, quando você gira para a direita ou para a esquerda, que seria o ângulo horizontal. Depois, essa parte aqui, onde tem o anel do foco da luneta e o foco do retículo e o visor ocular, certo? Então, essas partes aqui concernem o quanto você vai nivelar para que você consiga enxergar a mira ou régua graduada de forma correta, dependendo da distância que o equipamento está dela. E também tem aqui a bateria para poder funcionar o equipamento, já que é um equipamento digital e ele precisa de energia para funcionar. Finalmente, os outros itens, que são a mira de aproximação, que é como uma mira de revólver, para você ficar mais próximo do local, para ficar fácil de você fazer a chamada. Depois, o visor de LCD, as teclas de operação, a base do equipamento. E, finalmente, a alça de mão para transporte e o eixo da luneta. É muito importante. Vem uma marcação onde você irá saber exatamente onde está esse eixo para você poder determinar, por exemplo, a altura do equipamento. Então, a luneta do teodolito, vamos falar sobre ela. Então, o ângulo vertical da luneta, quando ela é para cima, ela marca 0 graus. E para baixo, 180. Então, as visadas, elas podem ser perpendicular, quando faz um ângulo de 90 graus com horizontal. Ascendente, quando esse ângulo, ele tem no caso, ele é menor do que 90, quando medir, já que o 0 é apontando para cima. E, finalmente, o descendente, quando eu tenho ângulos maiores do que 90 graus. Então, o que, na verdade, nós vamos usar são esses complementos de ângulo, e não esse ângulo inteiro, quando formos usar as fórmulas para as devidas correções. O nosso olho no retículo da luneta. Então, vocês vão visualizar esse panorama aqui. Então, você vai ter fios estadimétricos vertical e os horizontais, que são o fio superior, o fio médio e o fio inferior. E a diferença entre o fio superior e o inferior, nós temos essa medida aqui que chamamos de H.
Vamos entender agora um pouco sobre as réguas graduadas ou miras. Então, elas podem ser de madeira ou alumínio. As de madeira têm bolinhas, indicadores do metro, como vocês estão vendo aqui. E os algarismos, eles representam centímetros. Já no alumínio, os algarismos para indicação do metro e do centímetro, eles estão, né, também em algarismo. Não existem essas bolinhas. Vamos fazer uns exemplos de leitura. Então, em qualquer das duas réguas, essa parte escura ou clara, cada abertura dessa aqui, cada pedacinho desse, equivale a 1 centímetro. Nas duas réguas. A observação que eu faço é que, se a visada for perpendicular, 1 centímetro equivale a 1 metro. Então, continuando a explicação, se você tem a metade de uma numeração, então são 5 centímetros. Nesse caso daqui, corresponde a esse símbolo, certo? E quando for 10 centímetros, então é de um número a outro, certo? Então, nessa régua aqui, vocês estão vendo aqui, nitidamente tem uma saliência aqui para indicar, para ficar mais fácil de você enxergar. E aqui tem um tracinho que passa em ambos os sentidos para você identificar essa medida de 10 centímetros. E aqui, para você exemplificar, ó, as bolinhas indicam 3 metros. Aqui, ó, 1 metro, que só tem uma bolinha. E aqui, o número 8, 80 centímetros. Nesse outro caso aqui da régua de alumínio, nós temos, ó, representando aqui o centímetro. Então, aqui 0 centímetros. Aqui 90. E aqui o metro. Aqui não tem 1 metro ainda. E aqui já tem 1 metro. Certo? Finalmente, para vocês entenderem, vamos fazer uma leitura em cada régua. Então, se a leitura estiver aqui, vamos ler o quê? 1 metro, porque tem uma bolinha aqui, então a gente já lê 1 metro. 3 de 30 centímetros, então 30, aí vai contar quantos tem, quantos espaços. Então, até aqui é 30. Então, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, certo? Então, 38 centímetros. Então, 1 metro, 38 centímetros. Já nessa outra régua, vamos ver aqui, ó. Passou daqui, já é 1 metro. Então, é 1 metro e quanto? 1 centímetro. E essa avaliação ela é subjetiva. Como deu aproximadamente na metade do quadradinho, então vou considerar como meio centímetro. Certo? Então, é 1 metro 0,15. E agora vamos o passo a passo para a montagem do tripé. Então, inicialmente, nós seguramos o tripé, certo? 2 pernas. Uma perna vai à frente. Depois, abrimos as outras 2 pernas, sempre aproximando a centragem no piquete, que é o ponto materializado no terreno, para finalmente colocar o equipamento na sua base e aí, através do prumo óptico, você centrar devidamente o aparelho. Depois de feito isso, temos que calar o instrumento, ou seja, nivelar. Então, para isso, nós utilizaremos os 2 parafusos calantes e olhando no nível esférico, aproximadamente para deixar a bolinha dentro desse círculo. Depois de feito isso, você vai dar um giro de 90 graus e aí você vai pegar o outro a partir da referência do nível tubular, você vai fazer também com que a bolinha ela fique centralizada. Feito isso, o equipamento estará devidamente centralizado e também nivelado. Good grammar and spelling are important, but if you want to write essays that inspire, messages that forge... No nosso exemplo que fizemos em campo, que vamos mostrar para vocês, é o seguinte, nós iremos fazer 3 situações. Nós temos o teodolito, que é no nosso ponto, na estação 1. Temos um ponto onde chamamos de P1, onde estará a mira 1. E um P2, onde está a mira 2. Então, nesse ponto P1, iremos demonstrar uma visada descendente. Já no ponto P2, vamos demonstrar tanto a visada ascendente como a visada perpendicular. Então, o que é que queremos determinar? Queremos determinar a distância horizontal entre esses 2 pontos e queremos também a diferença de nível entre eles. Então, a primeira coisa a fazer é medir a altura do instrumento. Então, facilmente você vai achar essa marquinha nos equipamentos.
Então, dessa marca até o piquete, então nós temos, nesse caso, 1,43 metros. E aí vamos proceder o quê? A nossa mira. Então, vamos pegar a luneta do equipamento, posicioná-la corretamente até avistar a mira. Então, nesse caso aqui, como vocês estão vendo aqui, a visada está para baixo da linha horizontal. Então, o que é que você enxerga lá? Essa foto aqui, eu tirei utilizando a própria luneta do equipamento, uma foto real. Então, vocês estão vendo aqui, ó, o fio inferior, o fio médio e o fio superior. Então, o que é que devemos fazer agora? Anotar essas medidas. Então, estão aqui as medidas, a leitura do fio superior, do fio médio, do fio inferior e a diferença entre eles, que é o H. Está aqui indicado, certo? Então, isso a gente vê no retículo da luneta. Depois, temos que pegar mais uma outra informação, que é o quê? O ângulo que essa visada fez com o horizontal. Então, lá no instrumento vai estar marcando 99 graus, 39 minutos, 55 segundos. Mas o que nos interessa é esse pequeno ângulo aqui. Então, é só diminuir de 90 nesse caso. Então, teremos 9 graus, 39 minutos, 55 segundos. E aí é só aplicar corretamente na fórmula. Então, no caso das distâncias horizontais, como é uma distância inclinada, nós temos que multiplicar seria 100 vezes H, que é aquela leitura em metros, que é a diferença do fio superior e o fio inferior, e vezes o cosseno ao quadrado de alfa. Então, substituindo os valores corretamente, nós vamos obter a medida de 8,94 metros. Então, essa é a distância entre o ponto P1 e a estação E1. Em seguida, vamos determinar a diferença de nível. Então, a fórmula para ascendente é 50H seno de 2α mais Fn menos I. Igual. Só substituir da mesma forma os valores, e aí vamos determinar que a diferença de nível é de 0,24 metros ou 24 centímetros. Apenas uma observação que a cota de E1 é 24 centímetros mais alta do que P1. Na segunda situação, que seria a visada ascendente, da mesma forma, nós queremos determinar a distância horizontal entre os pontos e também a diferença de nível entre eles. Também faremos novamente a medida, né, da altura do equipamento e aí vamos efetivar essa visada ascendente. Vamos visualizar a luneta. Então, nitidamente vocês veem aqui nível, onde está o fio inferior, o fio médio e o fio superior. Então, vocês estão vendo como tem dois aqui, estamos a mais de 2 metros em relação ao solo. Da mesma forma, vamos identificar e coletar todas as informações necessárias obtidas na mira ou régua graduada. E aí, em seguida, vamos saber que ângulo é esse. É só ir no equipamento e verificar o ângulo vertical, que deu 83 graus, 15 minutos, 28 segundos. Que nesse caso também a gente vai ter o quê? Diminuir esse valor de 90 agora. Por quê? Só me interessa o ângulo em relação à horizontal. Então, o ângulo que nos interessa é 6 graus, 44 minutos, 32 segundos. Após a coleta de todos os dados necessários, basta substituir nas fórmulas para obtermos a distância horizontal, corrigida, no caso, seria 5,62 metros entre o ponto E1 e P2, como também a diferença de nível entre eles, que é de menos 0,03 metros. Ou seja, a cota E1 é 3 centímetros mais baixa do que P2. Finalmente, iremos fazer a visada perpendicular. Então, do mesmo modo, precisamos determinar a distância horizontal entre os pontos e a diferença de nível. E agora, medir a altura do instrumento, o I, e nesse caso não vai ter ângulo, porque o ângulo é perpendicular. Então, no caso, o instrumento marcaria 90 graus, conforme vocês estão vendo aqui ao lado. E apenas vamos fazer a devida leitura na mira ou régua graduada, onde está localizado o fio inferior, o fio médio e o fio superior. Veja que nesse caso aqui deu medida quebrada embaixo e em cima. Por que nos outros não deu? Porque o que é que a boa prática recomenda? Que você posicione esse fio inferior num local, numa medida exata. Para quê? Para facilitar a leitura. Então, se eu posicionasse aqui, mas nesse caso eu não posso, por quê? Porque o ângulo
é que vai mandar na história. E não, eu não tenho como fazer essa mobilidade da luneta. Então, só para mostrar isso para vocês. Então, fazendo as devidas leituras, substituirmos nas fórmulas. Então, a distância horizontal vai ser exatamente aquilo que eu chamei a atenção no início da apresentação, quando eu estava falando sobre as réguas, e o mira, né, ou régua graduada, que 1 centímetro é igual a 1 metro. Então, é só multiplicar por 100, porque o cosseno de 0 é igual a 1. Então, 1 ao quadrado é 1. Então, isso aqui, o ângulo não vai influenciar na fórmula. E, finalmente, a diferença de nível vai ser um pouco diferente, porque é Ré menos Vante. Então, a Ré é a altura do próprio instrumento, menos 1,455, que foi a leitura do fio médio que foi feito na régua. Então, vamos obter também menos 0,03 metros. Então, coincidiu. A única diferença é que pessoal, eu até parei aqui o vídeo agora, porque eu queria que vocês anotassem essa informação aqui, ó, também. Sobre o Ré e o Vante, tá? Deixa eu fechar aqui para não ficar. Olha só. Toda vez que a gente estiver fazendo uma visada perpendicular, significa que é visada reta, com a luneta reta. Então, eu não vou ter ângulo, né? Porque 90 graus menos 90 graus vai ficar 0. Por isso que, então, aqui, na distância horizontal, que nem eu falei para vocês, vai ser 100 vezes H somente, tá? Daí, anotam lá no caderno de vocês assim, ó, que a diferença de nível, quando a leitura for perpendicular, daí podem até colocar assim, ó, luneta reta. Estão me ouvindo? A diferença de nível quando... Mas fala um pouco mais. Então, ó, a diferença de nível quando a visada for perpendicular, colocam assim daí, entre Calma aí, parênteses. Vou anotar aqui no quadrinho, tá? Ó. A DN, que é diferença de nível, a diferença de nível, quando a visada for perpendicular, ou seja, luneta reta, será 2 pontos. DN igual a Ré, que é a altura do equipamento, menos Vante, que é o fio médio. Tá? Ok, turma? Quando eu estiver, então, fazendo esse tipo de situação aqui, ó, diferença de nível, e a minha luneta estiver reta, eu não vou usar essa fórmula aqui, ó, correto? Por quê? Porque o seno de 0 é 0. E se eu jogar dentro dessa fórmula, vai zerar tudo, né? Então, ou seja, vai ser a altura do meu equipamento, né? Menos o meu fio médio, ó. Tá aqui, ó, pessoal. Na realidade, é isso aqui, ó. A altura do meu equipamento menos o meu fio médio, tá? Por quê? Porque aqui vai zerar tudo, ó.
No momento que eu digitar na calculadora seno de 0 é 0. E 0 multiplicado por isso aqui fica 0, né? Então, por isso que vai ser a altura do meu equipamento menos o meu fio médio, tá? Por que que eu pedi para vocês anotarem essa formulazinha? Essa aqui não tá lá nos slides. E vai acontecer, pessoal, que a gente vai sim fazer este tipo de trabalho de campo. Assim que a gente voltar no presencial, eu vou fazer isso com vocês, que eu acredito que esse ano a gente vai voltar sim, né? Se não em maio, em junho ou no meio do ano em diante. Por isso que agora a prof está passando todas essas partes aqui para vocês dos cálculos, para daí depois a gente já tá pronto para fazer as práticas. Tá bem, pessoal? Então, provavelmente agora nesse primeiro semestre a gente vai ficar aí vendo essa parte de teoria, cálculos e tudo, para depois a gente poder ficar só em prática no segundo semestre, tá? Ou se não der no segundo, pelo menos assim, do terceiro trimestre a gente vai ficar fazendo prática, né? Se der tudo certo, tá bom? O que vocês acharam do vídeo? Muito bom. Eu achei bom também, explicou bem. Então, quando a gente for a campo, pessoal, é isso que a gente vai fazer, tá? A gente vai ter, então, a regulagem, ele explicou, né, bastante como é que funciona para regular o teodolito, ele explicou, mostrou um pouquinho para vocês como é um teodolito, né? Então, eu acho que dá para, assim, se ter uma boa noção, né, de como é que vai, de como é que funciona, né, em campo a situação, né, de leitura, tá, pessoal? Ok? Sim. E aí, então, mostrou um pouquinho como é que é a leitura na luneta, mostrou o que é o fio médio, o fio superior e o fio inferior, né? Mostrou também a leitura nas réguas, que era o que eu já tinha explicado para vocês. Mostrou como calcular a distância horizontal e distância vertical, que é o que eu também já tinha explicado para vocês, tá? Bom, então, agora ficou faltando, tá, pessoal, fazer os cálculos da número 8, número 9 e número 10, tá? Então, a número 8, a número 9 e a número 10, com certeza a gente já vai conseguir finalizar na próxima aula, tá? Se alguém quiser já ir tentando, pessoal, a 10, mas se não quiser tentar fazer, não tem problema. Vocês deixem para fazer comigo, que tem uns detalhes aqui na número 10, tá? Daí tem a número 8 e a número 9. Isso a gente vai finalizar, então, na próxima aula, desenho e topografia, e a gente encerra essa atividade. Tá, pessoal? Então, na nossa próxima aula, que vai ser na semana que vem, dia 22, a gente encerra. Dia 29, daí eu quero fazer uma avaliação com vocês de tudo isso aqui, tá? Então, já podem anotar aí que dia 29 vai ter uma avaliação de desenho e topografia, certo? Essa avaliação de desenho e topografia, então, ela vai englobar tudo que a gente viu aqui nessa folhinha, tá? E mais, não dessa régua, daquela outra régua, tá? E mais daí, pessoal, ainda as questões teóricas, que vocês também já fizeram, tá? Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou largar para vocês o link, né, durante a aula, daí vocês vão ir fazendo, tá? E esse link, ele vai ficar liberado durante o dia 29. Então, vocês vão ter o dia 29 para fazer, tá? Vão poder iniciar na aula e aí vão fazer ele durante o dia 29 daí, tá bom? Porque eu sei, pessoal, que tem gente que não consegue participar da aula, então eu também não posso bloquear para ser feito só em aula, né? Tá bom? Agora eu quero saber se todos colocaram o nome no chat. O Jardel perguntou assim, ó. Se não tiver aula presencial, vamos só fazer a parte teórica? Olha, é que é bem complicado, porque, tipo assim, ó, para a gente fazer a parte prática, eu vou ter que ter um instrumento, né? Eu não tenho como ter um instrumento, pessoal, né? Se a gente tiver no online, tá? Então, eu vou ter que ir mostrando o vídeo para vocês.
eu vou ter que ir mostrando situações de prática nesse sentido. Mas ano passado, a professora Carolina, que estava me substituindo, ela criou uma atividade que os alunos tiveram que construir um teodolito. Tá? Em casa. Vamos ver se isso funciona, né? Pessoal, tem um monte de gente que eu acho que não colocou o nome no chat ou apagou para mim. Estão me ouvindo, turma? Quem é o Sim, primeiro? sim. Eu vou até copiar de novo aqui, porque não sei. Tá estranho. Que a primeira é a Camila daí. A Camila é a primeira. E o último aqui era o Luan. Tá certo, então, prof. Agora é o Vitor. Deixa eu ver uma coisa. O último que eu tinha copiado aqui era o Luan. Tá. Uhum. Tá. Tá bom. Uhum. Pessoal, eu queria ver com vocês o seguinte, ó. A gente tem a nossa aula de construções, né? Nossa, tá muito louco o meu Excel hoje. Espera aí que eu vou deletar aqui. Não tô entendendo nada. Vou parar de gravar. Vocês querem já emendar ou querem voltar às 11 para aula